Eu estava cansado, como síndico, de ser o último a saber dos problemas e que chegavam até mim por conta de reclamações. Eu estava cansado de ter minha imagem manchada, questionada pelos condôminos por conta dos problemas que existiam. E eu estava cansado de ter retrabalho para ter que dar respostas a questões bobas que outras pessoas já deveriam ter resolvido por mim. E é por conta de tudo isso que chegou o momento de eu fazer a mudança. Sabe, meu nome é David Lima Ribeiro, eu sou especialista em sistemas, administração de empresas e condomínios. Sou síndico já há mais de 4 anos e o vídeo que estou gravando hoje para você, ele tem como objetivo ajudar você a não perder tempo com coisas que eu perdi tempo. É passar para você um pouco da minha experiência, um pouco do que eu vivi, um pouco do que eu sofri nesse aprendizado na prática, não num banco de escola, não fazendo um curso, mas no dia a dia, para que você não perca o tempo. Se você é síndico e passa por problemas de perder o sono, ficar irritado, ter sua imagem desgastada, questionada, se você está roubando ou não, se você está fazendo o melhor ou não, se você está tomando as decisões no tempo certo ou não, se você está vendo os problemas ou não, se está tendo real acompanhamento ou não das situações do condomínio, então você precisa assistir esse vídeo. Porque talvez uma única dica, uma única experiência vivida por mim pode ajudar você a não perder horas, dias, quem sabe meses, não é? Com um problema que você poderia ter resolvido com uma única dica de experiência vivida. Então, se você é síndico, assista esse vídeo. Se você tiver tempo para gastar aí 30, 40 minutos, assista esse vídeo. Com certeza você não vai sair dele sem aprender alguma coisa. Eu gosto muito da frase do Kaito Maia, CEO, né, da Chili Beans. Você já deve ter comprado um óculos Chili Beans, você já deve ter visto uma das suas muitas lojas e franquias, né, por todo o Brasil, até quem sabe fora do Brasil, ela está em vários países. Eu gosto muito de uma frase dele, o grupo dele, ele instituiu em uma reunião o termo pode morrer. Pode morrer. Pode morrer é aquele tipo de pessoa, ele diz, que já sabe tudo. Então, se você é do tipo sabe tudo, você é do tipo para mim, para ele, pode morrer. Desliga o vídeo, não é para você. Mas se você é do tipo de pessoa que vai buscar aprender alguma coisa com essa experiência vivida, se você quer compartilhar comigo um pouco da tua experiência, se você quer crescer junto, então venha, assista, tá bom? E coloque aí nos comentários o que ajudou você ou alguma experiência que você viveu e que pode ajudar outros síndicos a não passarem por esta situação de estar cansado de ser o último a saber dos problemas, ou de ter a imagem manchada, ou de ter retrabalho para dar respostas a situações bobas que outros já deveriam ter resolvido. Quando eu estava passando por esta situação, eu me lembrei que eu não estava adotando um método, que é o método que eu acredito, o método que eu utilizo nas empresas que administro, que eu utilizo ele no meu dia a dia. Esse método é um método de gestão, é o método de gestão 3D. E ele está baseado em 3 pilares, em 3 dimensões. Por isso, o método chamado método 3D. E você já deve ter ouvido aí algum guru da administração que utiliza o mesmo método falar dele. Não sou muito bom desenhista não, mas vamos lá. Em relação à gestão, ok? Então vamos pôr aqui, ó. Gestão de condomínios, tá certo? Nós estamos falando de gestão, mas isso serve na administração no geral. A minha situação como síndico está voltada para a gestão de condomínios. As 3 dimensões que a gente avalia sempre
em administração, né, em uma resolução, uma solução de problemas, em um planejamento, no momento em que você precisa fazer mudança, né, são essas três dimensões. Então, a primeira delas eu chamo de processos, ok? Processos. O que é feito, como é feito, para se alcançar um resultado. É falar do trabalho, os processos envolvidos na área do condomínio. O segundo são as pessoas. As pessoas envolvidas. Quem participa desses processos, quem planeja, quem executa, quem acompanha, quem fiscaliza, quem então participa, quem é beneficiado pelos processos, pelos trabalhos executados nesta gestão. E nós temos então uma outra dimensão que são as ferramentas. É isso aí, as ferramentas. Então veja, neste processo, o que eu avaliei, né? Nesta questão que eu estava enfrentando? Falei, poxa, eu estou numa situação em que eu não quero continuar. Eu tenho que sair do ponto A, que não está sendo um ponto favorável, algo que me está deixando feliz, satisfeito, para um ponto B. Tem que haver uma transformação. E é dessa transformação que eu quero comentar aqui com você. Nós, então, trabalhamos, e eu vou colocar aqui ao lado, nós começamos a verificar, e você sabe, no condomínio você tem, né, quem são, né, os atores, né, quem são as pessoas que fazem parte disso. Você tem o síndico, tá certo? Vamos colocar aqui grupo gestor. Você tem também, pensando em quem faz, então os prestadores. Vamos colocar aqui. Você tem os prestadores de serviço, que executam, sejam eles funcionários ou terceirizados, e você também tem os condôminos, né? Então, nesse grupo de 4 atores, né, você tem aqui, e você também tem um quinto grupo, que são os visitantes. As pessoas que quando vêm no seu condomínio, quando vêm na sua casa, eles olham para tudo e falam, nossa, como esse condomínio está bem cuidado. É aqueles que gostariam de morar onde você mora, né? É aqueles que avaliam, é aqueles que vêm visitar e acabam gerando ou aumentando o valor ou denegrindo o valor da tua moradia, do teu condomínio. Então, esses são os 5 atores, os 5 grupos de pessoas que participam. Essas pessoas, numa gestão de condomínio, não vai mudar, né? Você pode mudar a pessoa, de uma pessoa para outra pessoa, mas sempre vai estar dentro de um desses grupos aqui. Processos. Quais são os processos, assim, relevantes, né, num condomínio, que são, então, vividos, que são executados, que são acompanhados pelo síndico? Você também conhece, né? Então, até aqui eu não estou falando nada de novo. Mas eu preciso fazer essa introdução para você entender qual que era o ponto A, para onde eu queria chegar o ponto B, porque de alguma forma estas pessoas envolvidas, elas precisavam sentir uma verdadeira, uma real mudança. E essa mudança, ela tinha que melhorar a minha vida. Ela tinha que melhorar o meu tempo que estava sendo consumido, a minha saúde que estava sendo consumida. Eu tinha que melhorar a minha imagem. Eu não poderia chegar no final do meu mandato com aquele sentimento de derrota. E era por isto que eu precisava então fazer uma mudança. Mudar é preciso, né? Mudar é preciso. Tem muita gente que diz
que gosta de comentar, né, aquela frase de Charles Darwin que não são os mais fortes que sobrevivem, nem os mais inteligentes, mas são aqueles que estão mais suscetíveis à mudança, né? Eu não sou um adepto da evolução, mas eu posso dizer para você, essa frase faz muito sentido. Ela faz muito sentido. Eu resumi essa frase da seguinte forma: quem não muda, morre. Ok? E veja só os processos então. Então, pensando nos processos, vamos lá. Você tem um processo de livro-caixa, que é o processo financeiro, que o síndico tem que acompanhar, né? Você tem também um outro livro aqui, que é o livro de entradas e saídas. Não estou falando de estoque, não. Estou falando de livro de entradas e saídas de pessoas do condomínio. Quem entrou, quem saiu. Quando entrou, quando saiu, quantas vezes entrou e saiu, né? Para saber o fluxo. Com quem entrou, com quem saiu. E aí você tem também outros livros. Você tem um livro que é o livro, vamos chamar assim, das tarefas ou das atividades ou dos serviços, né? Famoso checklist que é feito aí das tarefas de cada prestador de serviço. Você tem um outro, né? Você tem um outro livro também importante que é o livro de registro. Fica lá na portaria. Livro de registro, né? Das reclamações que os condôminos, quando vem um problema, registram. E você vai ter outros livros aí, você vai ter os livros dos prestadores de serviços que vem no seu condomínio, tá bom? Bom, aqui eu mencionei rapidamente 5 livros, né? Mas você pode até ter outros livros que você utiliza para acompanhar os trabalhos. A questão é que para fazer tudo isso aqui, as ferramentas que eu tinha em mãos, naquele momento, nada mais era do que papel, formulários, checklists manuais, sabe? Eu vou pedir para o pessoal, vou dar um corte aqui agora e vou colocar na tela para você um checklist. Dá uma olhada nesse checklist manual que estão colocando na tela para você agora. Esse checklist é um checklist de sim ou não. Então ele tem aí várias tarefas. Bom, volta aqui para mim. Essas tarefas que você estava vendo são tarefas nada mais do que você acendeu a luz, você apagou a luz, estava fechada a porta, estava fechada a academia, você verificou se o quadro de luz estava desligado, se você verificou. Era sempre um checklist de sim ou não, sim ou não, sim ou não. O que eu descobri um dia? Um dia eu cheguei para o rapaz, o manutencista, que estava então, antigamente era o nosso zelador, e eu fui falar: cadê o seu checklist de hoje? Ah, senhor David, tá no carro. Mas como assim no carro? É que eu levei para casa para passar limpo. E como é que você vai fazer hoje? E aí eu descobri que ele pegava, fazia as atividades do dia, e aí ele ia no checklist dele e ele via a questão e colocava sim, 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 sim. Pensa que ele era o único? A terceirizada da limpeza. Eu tinha pedido um checklist. Como que a pessoa fazia? Você varreu, você limpou o vidro, você... Sim, sim, sim. É muito fácil ser enganado com um checklist desse. E era por isso que eu ficava tomando reclamação, tomando bronca, vamos dizer assim, porque num checklist onde ele é feito manualmente, eu não tinha condições de controle em tempo real. Eu precisava fazer uma mudança radical. Veja, num caso aqui do livro de registro que eu comentei, eu tinha como critério, todos os dias ao chegar do meu trabalho, porque eu não sou um síndico profissional remunerado para ser síndico, eu sou síndico do condomínio onde eu moro, né? Sou síndico morador, é assim que é
classificado. Eu chegava então do trabalho, 7h30 da noite, por aí, e era a hora que eu passava na portaria entre o estacionamento e a minha unidade, eu passava na portaria para olhar o livro dos prestadores de serviço, para olhar o livro de registro, para saber se tinha alguma reclamação. Mas se acontecesse alguma coisa, que algum condômino viu, que algum condômino ficou irritado, chateado, se sentiu que não está sendo bem feito e colocou lá no livro de registro às 8h30 da noite, às 9 da noite, eu só ia saber disso no outro dia às 7 da noite. Então você vê que esse tempo era um tempo perdido de ações que poderiam já ter sido tomadas, resolvidas, né, dado retorno para o condômino. Porque quando você fala desse grupo aqui, o mais importante nesse grupo não é o que está no topo da lista, não. São os condôminos, aqueles que pagam a conta, os sócios do condomínio. Por isso que é tão importante que esta gestão seja uma gestão que venha a ter resultados como uma empresa, ter resultados que façam com que a conta não aumente, que os rateios não apareçam, que tudo seja feito conforme o planejado inicialmente, votado e autorizado por eles. Bom, quando eu olhei para tudo isso aqui, eu comecei a pensar, tem coisa errada. Se eu continuar fazendo os processos do mesmo modo que eu faço hoje, eu vou continuar com estas pessoas passando por uma situação de reclamar e eu ter obrigação de ouvir reclamação. As reclamações serão devidas. E aquilo que eu prezo, que a minha imagem não ia ser mantida. Eu ia chegar no final do meu mandato numa situação totalmente desfavorável ao que eu acredito. Eu não acredito em planilhas manuais. Eu não acredito em checklist de papel. Eu não acredito que uma pessoa fala que fez e foi simplesmente que ela está ali com o papel na mão para colocar. E eu sei que tudo isso é uma perda de tempo. Então eu tinha que tomar decisões. Eu vou falar para você agora o que eu fiz para ir do ponto A para o ponto B. Como eu disse, eu queria sair do ponto A para o ponto B. Avalia comigo, olha só. Decisões centralizadas, dúvidas, pergunte ao síndico. Era assim. Mensagem do que fazer. Então, todo dia, faz isso, faz aquilo, faz isso. O que eu faço? Faz isso. Checklist manual. Demora na resposta. Redução de gastos com quebras. Eu estava nesse ponto aqui. E eu queria chegar lá. Em vez de decisões centralizadas, decisões compartilhadas. Em vez de dúvidas, pergunte ao síndico. Não. Transparência total. Acompanhe. Mensagem do que fazer, lista diária e dinâmica. Checklist manual, não, checklist interativo. Demora nas respostas por respostas rápidas, né? Redução de gasto com quebra para investimentos que valorizam o patrimônio, que valorizam o condomínio. Este era o foco de mudança. Era isso que eu queria fazer. E eu tinha certeza de que se as decisões fossem compartilhadas entre o grupo gestor, entre os condôminos, ninguém teria por que reclamar. Eu sabia que se eles tivessem alguma dúvida, em vez de ter que perguntar para o síndico, que ia ter que pedir tempo para procurar dar respostas, se eles pudessem acompanhar com transparência, né? Olha, quero saber quanto que gastou, por exemplo, com água no último ano. Está aqui. Entra e veja, né? Quero saber, por exemplo, da compra do novo portão, as cotações. Olha, está aqui, entra e veja, né? Lista diária e dinâmica, porque as coisas mudam. É um dia de muita chuva, vai ter muita chuva na previsão do tempo, você tem que mudar as tarefas daquele dia. Não dá para ser um negócio engessado, tem que ser dinâmico, né? Checklist interativo, de forma que você tenha certeza de que o prestador de serviço estava no local. Tem muita gente que fala que essa garantia é dada pelo GPS.
Você já verificou o GPS em uma sala ao lado da outra? Né? Por exemplo, qual é o ponto do GPS que fala para você se você está no banheiro do salão de festas ou dentro da área do salão de festas, um ao lado do outro? Não tem diferença. Né? Então o GPS sozinho não resolve. Eu precisava de algo que me desse essa garantia, que fosse interativo, que o prestador de serviço tivesse que realmente comprovar que esteve naquele local. E aí eu pensei no QR Code. Né? Veja, respostas rápidas. A partir do momento que o condômino pode acompanhar com transparência, a resposta se torna rápida. Né? Não depende de terceiros, de quartos, né? De outras pessoas para verificarem. Gente, e o importante era reduzir quebras. Existem tarefas, vou dar uma para você, uma tarefa. Não sei se você sabe, mas a bomba d'água do condomínio. Se você tem uma bomba d'água em uso e uma bomba d'água reserva, se você não faz uma troca dessa bomba d'água com um período aí de 30, 60 dias, mais tardar 60 dias, o rotor da bomba ele pode simplesmente travar. Então, no momento em que você tem um problema com a bomba d'água principal, a outra que está parada há 120, 180 dias, é uma bomba d'água que não vai funcionar, vai te deixar na mão. Você vai ter mais gastos, vai ter que mandar arrumar duas. Então, o simples fato de você garantir que uma seja trocada a cada 30 dias, uma troca, né? Uma descansa, a outra opera, uma descansa, a outra opera, esse simples fato vai reduzir gastos com quebras, porém vai te liberar verba para investimentos que valorizam o patrimônio do teu condomínio, ok? Bom, isto aqui é o que nós queríamos fazer para sair do ponto A e ir para o ponto B. Mas, para que isso pudesse ocorrer, ia ser necessário convencer as pessoas que fazem parte. E esse é um outro ponto, o convencimento. O que eu tive de fazer para convencer as pessoas? Eu vou mostrar para vocês. Era necessário convencer as pessoas. Lembram que lá no início eu falei para vocês das 3 dimensões, processos, pessoas e ferramentas? Bom, eu estava no momento em que eu precisava convencer, né, as pessoas para mudar, convencer para mudar. Você em um condomínio, você não é o único dono, você tem sócios, né? Você tem os condôminos, então você precisa convencê-los à mudança. Existem coisas que você pode decidir e tem que decidir sozinho, né? Pela lei que rege o nosso país, pelo Código Civil brasileiro, o síndico ele é responsável civil pelo condomínio. Você que responde pelo condomínio. Então, se acontecer um acidente, é você que responde. Se alguém morrer no teu condomínio por conta de um trabalho sem EPI, é você que pode até ir preso. Né? Você deve saber disso, né? Se você tem um problema financeiro, né? Um desvio gerado por alguém, pela administradora, por alguém, é você que responde por ele. Então, entenda bem o que eu estou falando. Existem decisões que precisam ser decisões suas, urgentes, definitivas da sua alçada. Mas existem outras decisões que elas precisam envolver as pessoas. E quanto maior o convencimento delas em mudar processos, em aceitar a mudança de processos, melhor para você. Veja, eu, síndico, já estava convencido. Eu tinha certeza de que mudando os processos, ficaria melhor a minha vida. Mudando os processos, ficaria melhor para as outras pessoas que participam comigo nesta gestão, o grupo gestor, né? Ficaria melhor para os prestadores de serviço, mas isso era para mim, era o meu convencimento. Eu precisava passar isso para frente. Eu vou falar para você, existem 2 variáveis mágicas que levam o outro a aceitar mudança, ou pelo menos a apostar na sua ideia de mudança. A primeira, né, é quando você fala, por exemplo, de melhorar eficiência. Então, vou pôr aqui, tá?
Maior eficiência. Essa é a primeira palavra mágica. Maior eficiência. Olha, grupo gestor, nós vamos ter menos reclamações dos condôminos, porque o nosso pessoal vai ser seguido de perto. Nós vamos ter maior eficiência porque ao mudar os processos, nós vamos poder compartilhar melhor as decisões de forma mais rápida, sem precisar de reuniões, né, presenciais. Nós vamos poder compartilhar as decisões com os próprios condôminos, para que eles possam também dizer o que estão achando e darem sugestões e darem indicações. Então nós vamos ter maior eficiência. Nós vamos transformar os condôminos de agentes que geram reclamações no livro de registro para parceiros que nos ajudem a fiscalizar o trabalho dos prestadores de serviços. Então, a partir de uma mudança de visão, a partir de uma mudança onde o resultado seria maior eficiência, eu levei esta informação para o grupo gestor. E adivinhe, uma reunião aí de 1 hora e meia, saí da reunião com o ok, estava autorizado por eles. Bom, mas agora eu precisava conversar com os principais prestadores de serviços e comecei com a empresa de limpeza, com a empresa que cuida da portaria, da segurança. E falei para eles, olha, os seus prestadores de serviços precisarão utilizar uma ferramenta, um sistema, porque para fazer mudança de todos esses processos, não dá mais para continuar com checklist de papel. Com checklist nessas planilhas que alguém planeja, leva para o condomínio, orienta, eles executam, colocam sim, 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 sim. Eu nunca vi um não na planilha, nunca vi. No papel nunca veio, ó, eu não fiz, era sempre fiz, sempre sim, né? E aí esse papel volta para vocês que vão planilhar e mandar um relatório. Até eu descobrir, né? Até o papel chegar, aquele papel que originou com vocês, foi no prestador, voltou para vocês digitarem e foi enviado para mim, até esse papel chegar em mim como relatório, já se passou uma semana. Uma semana depois, reclamar que tinha cocô de cachorro no elevador, não adiantou. Eu estava de novo ouvindo reclamação de um morador, de um condômino, de uma visita que veio no nosso condomínio e por conta ali de um checklist manual, né, não tinha resolvido o problema. Né? De alguém que ao subir pelas escadas descobriu num dia que não tinha luz, que a luz de emergência não estava funcionando. Então, nessa situação, eu fui conversar com eles. E ali num determinado momento, eu tinha em mente o seguinte: eu vou apresentar a situação. E se não houver convencimento de que tem que ter mudança, eu vou mudar o prestador de serviço. Porque eu tinha certeza que primeiro eu tinha que melhorar o condomínio para os condôminos, mas eu também tinha que melhorar o condomínio para a minha vida. Não dava mais para ser síndico e saber dos problemas depois, né? E aí foi assim, eu levei. E aí veio o primeiro pensamento, né? A primeira crença limitante, que muita gente tem, mas os prestadores de serviço são gente de idade, porteiro é gente de idade, que fica lá, ele não vai saber mexer num celular, sabe? Quando você fala para alguém, você usa o WhatsApp? A pessoa fala, eu uso. E se eu uso o WhatsApp, por que não vai conseguir usar um aplicativo? Algo simples que você consegue, através do teu celular, resolver, colocar ali as informações. Vai ser caro. Outra crença limitante. Não vai ser caro. Será que R$10 por dia, R$15 por dia, não é melhor, não é mais barato R$10 a R$15 por dia do que você perder um contrato inteiro? Então são coisas assim que
eu tive no meu dia a dia, no momento daquela conversa, olha, mas é complexo, eu pegar toda essa planilha, passar para um sistema, será que vai ser dinâmico? Bom, você vai ouvir agora o que um dos prestadores disseram, né? Não estou falando dono da empresa, eu estou falando funcionário, aquele que está lá na nossa, vamos dizer assim, na hierarquia, né? Está lá na base. Veja só. Boa tarde, eu sou o Ricardo, trabalho na JEP, estou no condomínio Onix. Eu vim te falar para vocês que o app é muito fácil de usar. É isso aí, você viu? Simples de usar. Então, quando eu tive o ok dos prestadores de serviço, eu precisava agora ter o ok dos condôminos. E foi muito legal, porque existem coisas que você pode mudar o processo a qualquer momento. E eu quero falar para você a variável que mais incomoda um condômino, depois de morar num lugar que não tem serviço eficiente. É a seguinte: custo alto. Então, a palavra de ordem era menor custo. Ok? Maior eficiência, menor custo. Para o prestador de serviço, manter o contrato. Não que, vamos voltar aqui nesse ponto, né? Não que seria uma ameaça, ou você faz ou está fora. Eu estava com isso na cabeça, ou fazia ou estava fora. Mas a partir do momento que você chega para um prestador de serviço, para um parceiro seu, e fala para ele, olha, as pessoas estão falando mal da sua empresa. As pessoas estão reclamando do serviço da sua empresa. É a sua empresa, o logo, a marca da sua empresa que eles denigrem. Não é a minha. É claro que como síndico eles falam mal de mim também, né? Como grupo gestor eles falam mal de nós do grupo gestor. Mas ao mostrar isto aqui, ó, a manutenção vem no condomínio e quando vem isso aqui muito bem cuidado, fala, poxa, que empresa é essa? Eu quero essa empresa lá no meu condomínio, vou indicar para o meu síndico. Ó, eu sou síndico em tal lugar, qual é a empresa que está fazendo para você? Porque eu gostei do que eu vi. Mas para o condômino é menor custo. O condômino ele não quer que a taxa do condomínio aumente. Quando você fala para o condômino, olha, você está gastando hoje, vou chutar aqui um valor, 630, 640, 650 reais por mês, numa taxa de condomínio. E você fala para ele assim, olha, eu não vou aumentar esse custo, mas eu vou permitir que você seja ouvido mais rápido. Eu vou permitir, através da mudança de processos, que todo o processo seja mais transparente e que você tenha a liberdade, o direito de acompanhar ele, não só nas prestações de contas que acontecem mensalmente ou quiçá trimestralmente. Você vai ter ali números reais todos os dias, informações de entrada e saída de gente do condomínio todos os dias, informações de serviços realizados todos os dias. Você vai poder chegar na sala de jogos e verificar qual foi a última vez que ela foi limpa, quem limpou, o que limpou, quem fez a manutenção, quem verificou as lâmpadas, quem verificou os equipamentos da sala de jogos. Você entende? Como muda a visão? A gente teria agora os condôminos como agentes fiscalizadores, não seria mais só o síndico e o grupo gestor, seríamos todos nós participando juntos. E a partir destas mudanças, a partir deste convencimento, chegamos então à conclusão de que desenvolver o sistema Save Supervisão e apresentá-lo ao mercado para ajudar outros síndicos, ajudar outros condomínios a sair do ponto A da mesmice, do ponto A da chateação, do ponto A da reclamação, para o ponto B da inovação, para o ponto B do menor custo, para o ponto B da maior eficiência,
para o ponto B do compartilhamento de decisões era o que deveríamos fazer. E foi fazendo esta atividade que nós já temos resultados satisfatórios. Resultados satisfatórios com o livro caixa, resultados satisfatórios com a entrada e saída de pessoas do condomínio e continuamos a gerar resultados satisfatórios com a gestão das tarefas, né, com a gestão das reclamações e vamos continuar melhorando, porque quem não muda, morre. Que o vídeo de hoje possa ter ajudado você a mudar, né? Que você possa ter aprendido aqui, através da minha experiência, pelo menos alguma coisa que vai ajudar você a sair do ponto A para o ponto B, sem sofrer, sem passar por problemas, tá certo? Que você possa ter sucesso na sua vida de síndico, de administrador como síndico, e espero ver você no nosso próximo vídeo amanhã.